Olá, meu aluno, boa noite. Que bom tê-lo aqui. Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos para a aula de introdução ao Word. Talvez esse seja o seu primeiro contato com essa ferramenta. Talvez não, talvez você já tenha outros contatos, né? Talvez você já saiba utilizar aí esse programa, que é um programa da Microsoft, e talvez você já tenha de fato experiência com ele. Mas essa é uma aula introdutória, tá bom? Então não estranhe se você já tiver habilidades aí com o Word, mas nós vamos precisar falar um pouquinho lá do início, tá certo? Vamos localizar aqui no nosso módulo quais são as páginas que está tratando aí sobre o Word. Está aí no seu módulo na página 93. Esse módulo aí que você tem, esse mais novo, tá bom? Na página 93. Caso você esteja utilizando o módulo mais antigo, eu sugiro que você vá no índice e procure lá o tema Introdução ao Word, tá certo? E vamos trabalhar um pouquinho com este assunto. Meu nome é Jamília, eu sou a sua professora de Administração e Negócios e eu quero só fazer um combinado aqui com vocês. Talvez vai haver momentos em que estará na tela, eu vou estar pequenininha no canto da tela e vai estar passando apenas o slide, certo? Ou pode ser que eu esteja normal ali na sua tela e eu envie para você o slide da aula no final, tá bom? Esse slide que eu vou utilizar aqui para poder ter uma base do cronograma do conteúdo para você, o slide com o assunto que tem no seu livro, não é nada diferente. Eu apenas quis dar uma roupagem diferente, colocar palavras diferentes, para que talvez a sua compreensão seja facilitada, seja melhorada, tá bom? Outra coisa também que eu quero combinar contigo é toda dúvida que você tiver, anote e vamos discutir na próxima aula, tá bom? Vamos tratar essas dúvidas na próxima aula. Eu gosto muito quando o aluno pergunta, quando o aluno se envolve, quando participa, porque só quando eu exponho as minhas dúvidas, eu vou ter ali a oportunidade de saná-las, né? De entender como é que se faz, de aprender como é que se faz. Ok? Combinado? Outra coisa também que eu quero deixar você ciente de que eu quero que você entenda e quero fazer um tratado contigo. Essa aula de introdução ao Word é uma aula que aproveita-se bem melhor quando nós praticamos. Então, tudo que nós vamos colocar aqui, hoje é bem fácil você ter aí no seu celular o aplicativo do Word. Eu peço que você pratique. E praticando, anote quais são as suas dificuldades e na próxima aula relacionada ao Word nós vamos trabalhar em cima dessas suas dificuldades, ok? Combinado? Tudo certo? Então podemos ir aí para o nosso assunto, não é? Vamos lá, introdução ao Word, né? A Microsoft Word é um dos processadores de texto mais populares que nós temos, né? É um dos mais versáteis do mundo inteiro, seja para escrever documento, seja para fazer relatório, seja para você fazer uma carta, seja para trabalhos acadêmicos, qualquer outro tipo de conteúdo, né? O Word oferece recursos, né? Fáceis de serem utilizados, de fácil manuseio. Então, é um recurso que nós devemos estar utilizando sempre. Por quê? Porque no nosso dia a dia nós vamos estar com a necessidade constante de estar redigindo texto, de estar escrevendo uma carta, um memorando, de estar fazendo um relatório. E através do Word, né, esses processos podem ser facilitados, né, podem ser melhorados, correções podem ser feitas. Então, é importante que você aprenda a utilizar essa ferramenta, tá bom? Depois, vem um questionamento, para que serve o Word, né? Então, o Word ele é um processador de texto, né? É uma ferramenta poderosa que permite criar, editar, formatar, compartilhar documentos digitais, oferece a interface bem intuitiva, né? Você vendo ali, às vezes, os ícones que ficam acima ali, você já consegue ter uma noção do que cada coisa ali faz, né? Tem um botão próprio para formatação, tem uma parte própria para você inserir um cabeçalho,
um rodapé, para você inserir um comentário, para você fazer ali as correções no seu texto. Então, é um programa bem intuitivo, que o que você vai precisar é vontade e disposição para praticar, ok? Como eu falei anteriormente, essa questão dessas matérias envolvendo tecnologia, você vai ter um proveito muito melhor se você praticar, tá bom? O Word também vai proporcionar a criação de conteúdo, né? É perfeito para escrever diversos tipos de documentos, como carta, relatório, currículo, né? Vários currículos são feitos aí através de Word, trabalhos acadêmicos, livros e uma outra infinidade de documentos que você pode aí estar fazendo no Word. Através do Word também nós podemos ali inserir a formatação e o design do texto, né? O Word oferece uma vasta gama de ferramentas de formatação. Você pode mudar ali o padrão da letra, você pode mudar ali a cor da fonte, você pode personalizar o estilo do seu texto, você pode colocar ali uma cor de destaque em alguma palavra que você quer chamar a atenção. Você pode inserir tabelas, você pode inserir imagens. Então, é um leque de possibilidades que você tem para trabalhar no Word com eficiência, né? Você só precisa realmente dedicar um certo tempinho para você conhecer as funcionalidades de cada um, né? Nesse primeiro contato com o programa, vem a questão da instalação do programa em si. Se você ainda não tiver ele instalado, né? Então, você vai baixar um Microsoft Word no seu computador, né? Ou no seu smartphone. E aí você pode adquirir a licença, né? Normalmente, você precisa de uma licença para usar esse programa. Mas existem várias outras formas de você adquirir, né? Se você vai lá na loja de aplicativos do seu celular, vai ter lá algumas versões disponíveis para você utilizar esse aplicativo. E aí vem a questão de você abrir o programa, né? Que é você encontrar o ícone ali que você baixou, dar 2 cliques nele e logo vai abrir o programa. O Word vai iniciar com uma tela branca. Essa tela branca, quando você clica, é chamada de área de trabalho, certo? E é nessa área de trabalho onde você vai fazer ali seu documento, vai editar o seu documento, tá bom? E aí, depois que você faz o seu documento, você pode usar todas as formatações que eu falei. Você pode redigir um texto ali, você pode mudar a fonte, você pode mudar a letra, você pode colocar destaque em alguma letra, você pode inserir imagem, você pode inserir tabelas, você pode colocar marcadores no seu texto, tá bom? E aí, a gente vai falar sobre a interface do Word. Como assim interface? Como ele é apresentado, tá bom? Se você tiver com seu celular em mãos ou tiver algum outro aparelho aí que você possa utilizar para você abrir o Word, logo quando você abre, você vai ver que vai existir uma barra de menu. O que é a barra de menu? Logo acima tem uma barra onde vem falando tudo o que ele pode fazer, onde tem página inicial, onde tem a página para você inserir tabelas, inserir imagens, onde tem a parte de formatação, onde tem a parte que você vai usar as funções, vai ter ali o menu inicial, onde você vai trabalhar com o início da tabela em si, né? Aí é um detalhe que eu coloquei aqui para chamar a atenção para vocês no slide. A barra de menu ela fica no topo da tela e ela oferece acesso a todos os recursos do Word, né? Como você pode arquivar, como você editar, inserir, formatar. Tudo isso você vai encontrar logo acima no aplicativo, que é chamado de barra de menu, tá certo? Ferramentas e opções do Word. A barra de ferramentas, abaixo do menu, oferece botões rápidos para ações comuns, como formatar texto, inserir imagem, criar tabelas e muito outros. A área de trabalho, como eu já falei para você, é toda a tela que está em branco, onde você pode fazer o seu trabalho ali. Você pode digitar texto, você pode editar imagem, você pode trabalhar com figuras.
tá bom? E aí a barra de status, né? A barra de status, ela fica na parte inferior da tela e mostra informações úteis sobre o documento, como o número de página, como a quantidade de palavras, a posição do cursor. Então, tudo isso fica na parte de baixo, na parte inferior. Vai ter lá o rodapé, né? Que você pode colocar a quantidade de páginas, quantidade de letras. Então, tudo isso você pode fazer na barra de status, que é na parte inferior, tá certo? No slide número 5, eu coloquei para vocês a questão da configuração das páginas. Como é que você vai configurar suas páginas ali? Quando você pega um caderno, você já percebeu que eles têm um padrão. Eles têm um padrão das margens, né? Eles têm um padrão do distanciamento entre as linhas. E no Word não é diferente. Nós temos também essa ferramenta que vai auxiliar como é que eu quero apresentar a minha página. Nas margens, nós podemos definir o espaço em branco ao redor do texto, em cada página. Podemos ajustar as margens, né? Se eu quero uma margem mais extensa, se eu quero uma margem mais curta. Podemos ajustar também a margem inferior, a margem superior. Podemos deixar o texto centralizado todo para a esquerda, podemos deixar o texto centralizado para a direita. Aí vem a questão da orientação, né, da minha página. A orientação determina se o documento será impresso como retrato, que é essa forma tradicional, né, ou se ela vai ser impressa como paisagem, que normalmente é nesse formato que a gente não costuma trabalhar tanto, né, mas que muitas vezes até para você imprimir uma planilha, aí você pode utilizar a questão da impressão no formato paisagem, que esse formato paisagem, né, nós vamos imprimir na horizontal, certo? Formato retrato na vertical, formato paisagem na horizontal. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos lá. E podemos definir também qual o tamanho do papel será impresso. Normalmente, usa-se o A4, mas as gráficas, elas têm alguns outros papéis que são utilizados, né? Para imprimir cartões, para imprimir banners. Então, são utilizados tamanhos diferentes de papéis. E o Word permite também fazer esses ajustes, tá certo? Na questão da formatação de textos, né, e parágrafos, nós vamos utilizar aqui fonte, né? Então, a gente pode escolher a fonte que melhor vai se adaptar ao nosso conteúdo, né? Podemos usar a fonte Arial, a Times New Roman, a Verdana e outros tipos de fontes que existem, né? No tamanho, podemos ajustar o tamanho de fonte. Não sei se vocês já perceberam, existem livros, existem arquivos e até bíblias que são impressos com letras gigantes, pensando naquelas pessoas que têm problemas visuais, né, que têm dificuldades em enxergar, e fica de forma acessível para essas pessoas, para que elas possam ler, para que elas possam degustar ali daquele trabalho, daquele texto, sem a necessidade de estar usando um óculos, né? Então, esse aí é um recurso que o Word nos permite, né, ajustar o tamanho da letra. Assim também como pode diminuir o tamanho. Esse é um recurso bem utilizado. Podemos também aí utilizar o recurso da cor, né? Quando que eu vou utilizar esse recurso da cor? A cor ela é usada para destacar palavras, destacar títulos, criar ali talvez uma aparência mais atraente para o seu texto, né? Quando eu quero chamar a atenção de alguma coisa, talvez colocar ali uma cor diferente, talvez colocar ali uma fonte diferente, né? Às vezes a gente vê o texto quando uma palavra de origem estrangeira ela vem ali no itálico, e é um recurso que está ali dentro do Word que você pode utilizar. Vem a questão também do espaçamento, né? Nós podemos definir dentro do Word o espaçamento entre as linhas, parágrafos e palavras para um melhor controle de aparência do nosso texto.
Então, quando nós colocamos ali um espaçamento bem definido, quando nós colocamos espaçamento entre as linhas, para não ficar aquela linha muito juntinha uma na outra, dificultando a leitura, dificultando a compreensão. Então, existe aí esse recurso que é chamado de espaçamento, tá bom? E aí nós vamos para a questão de inserir imagens e tabelas. Aí no número 1, eu coloquei, né, que nós podemos inserir essas imagens e aí podemos fazer direto, né, do computador ou através de uma pesquisa dentro do Word. Exemplo, eu tenho lá um documento que é sobre culinária e eu quero colocar lá dentro uma imagem. Então, eu vou ali na aba inserir imagem e vou pegar ou uma imagem que eu tenha salvo na minha galeria, ou então vou lá na minha página de navegação na internet, vou pesquisar uma imagem relacionada, vou copiar a imagem e colar, ou eu vou fazer o download da imagem e vou colar ali também, tá bom? E aí, essa imagem que nós colocamos dentro do nosso documento, ela precisa ser ajustada, ela precisa estar em sintonia com tudo que está ali. Então, não pode ser uma imagem de qualquer jeito, não pode ser uma imagem em qualquer lugar, não pode ser uma imagem que vá tomar a folha toda e a pessoa não consiga enxergar o texto. Então, essa imagem tem que ser ajustada. Então, após inserir a imagem, você pode dimensionar, reposicionar, você pode rotacionar a sua imagem para que ela se encaixe perfeitamente no documento, tá certo? Podemos também, dentro desse texto que nós criamos aí no Word, criar tabela, né? Digamos que eu estou fazendo um texto sobre vendas, então eu posso ali criar uma tabela com todas as vendas organizadas, dizendo quais são os produtos, quais são os valores, a quantidade de produtos que eu tenho. Então, é muito interessante usar as tabelas quando você quer aí falar sobre número, quando você quer falar sobre determinado assunto que vai exigir um cálculo, que vai exigir especificação de algum produto. Nessa parte é muito bom a gente colocar a tabela, porque a tabela ela serve para organizar os dados. Então, é um recurso que é muito interessante você saber utilizar. E também a opção de formatar a tabela, já que você inseriu lá, assim como a imagem nós inserimos e ajustamos, a tabela também nós vamos inserir, nós vamos formatar essa tabela. Né? Nós podemos formatar ela com borda, com cor de fundo. O alinhamento da tabela e do texto é muito importante para não ficar desproporcional, né? O texto ele toma ali a folha toda e a tabela vem só aquele pouquinho ali no meio. Então a gente pode ajustar para que essa tabela acompanhe o meu texto. Podemos criar tabelas atraentes quando a gente se vale dessas ferramentas, né? Como eu falei logo no início, a gente pode criar cores ali por departamentos, podemos utilizar também os recursos dos símbolos ali dentro da tabela, né? Quando é dinheiro, a gente colocar um símbolo ali. Então, tudo isso vai da questão de você saber utilizar a ferramenta, de você praticar o uso dessa ferramenta. Porque, como eu falei no início, essa parte de Excel, de Word, a teoria é apenas um incentivo para você buscar a prática. A prática é de fato o que vai te dar habilidade para mexer com a ferramenta, tá bom? Então, eu aconselho fortemente que você pratique. Dentro do Word também, nós podemos trabalhar com estilos e modelos, né? Os estilos de texto. O Word oferece uma variedade de estilo. São estilos pré-definidos, podemos aplicar no texto com títulos, subtítulos, parágrafos, citações. Então, são vários modelos diferentes. Quando você abre lá a sua barra lá de tarefas, você vai ver que tem estilos de letras diferentes. Então, quando você aplica aquele estilo ali ao seu texto, ele vai modificar, dando uma aparência mais atraente, deixando ali aquele texto com a sua personalidade, com a sua característica, tá bom? Dentro do Word também, podemos trabalhar os modelos de documentos, né?
Dentro do Word tem uma biblioteca bem servida, né, de modelos de documentos. Nós podemos preparar ali currículos, já tem modelos prontos, né, cartas, relatórios, convites, são vários documentos, vários modelos de documentos que estão dentro do Word e que vai facilitar aí o dia a dia. Talvez você esteja sem tempo ali para estar pensando em um design diferente, para poder criar talvez de forma diferente, ali no Word já vai te dar pronto, você só vai editar esses documentos que já tem lá ao seu dispor, que já estão prontinhos só para você inserir as suas informações. Ok, pessoal? Tá dando para acompanhar? O outro ponto que eu quero falar com vocês aqui sobre estilo e modelos é a formatação, né? Ao usar estilos e modelos, você garante que a formatação do seu documento seja consistente com todo o texto e em todo o texto, facilitando a leitura e a organização do seu texto. Então, assim, não é recomendado que você, em um único texto, use várias fontes, use vários tamanhos de letra, use vários estilos de letra. Então, você precisa seguir um padrão para que a leitura da pessoa que está ali com o seu documento seja uma leitura agradável, tá certo? Então, é bem importante se atentar a isso para não sair editando de forma aleatória e daqui a pouco seu texto está com o visual, com a estética toda comprometida. Então, se você escolher uma fonte, trabalhe o texto todo com aquela fonte. Se você escolher um tamanho de letra, que você trabalhe todo o texto com aquele tamanho de letra. Aí você pergunta, professora, qual a exceção? A exceção, como eu falei para vocês, vai estar naquelas palavras estrangeiras, que é preferível que elas estejam em itálico para se destacar, né, dentre as outras. O título que ela precisa estar num tamanho de letra maior, talvez numa formatação diferente, talvez em negrito, tá certo? E a questão também do número de páginas que vai estar na parte inferior da sua página. O número de página é preferível que ela também esteja em negrito. E isso aí, você cuidando disso aí, o seu texto ele vai estar muito melhor apresentado, muito bem mais apresentável do que se você fizer de forma aleatória, de qualquer jeito. Então, existe essa ferramenta de formatação e nós devemos nos valer dela, né? Mesmo utilizando os modelos já prontos, você deve formatar o seu texto, imprimir a sua personalidade dentro daquele texto que você está utilizando no modelo pronto. Ok, pessoal? E aí vemos aí as dicas de produtividade no Word, né? Eu conhecer os atalhos do teclado, né? O que são os atalhos do teclado? Exemplo, copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aprenda os atalhos do teclado para ações comuns, como copiar, colar, cortar, desfazer, refazer. Isso tudo vai agilizar o processo, né? Às vezes eu coloquei ali, fiz alguma coisa, mas eu não queria deixar da forma que estava anterior. Tem uma setinha no canto superior da tela, com símbolozinho de voltar. Então, você sabe que ele vai voltar para o último formato que estava. É importante vocês mexerem nessas ferramentas para entender como é que ela se comporta. Eu brinquei em sala de aula com a aluna que ela falou que tinha medo de estar utilizando. E aí eu falei para ela, eu falei, amiga, não morde, não dói. E de fato, o que pode acontecer é você errar. E você errar é normal, você precisa entender que vai errar, mas que você só vai aprender errando e você só vai aprender fazendo. Não é vergonha nenhuma errar, não é vergonha nenhuma você dizer que você vai ter que refazer. Eu compreendo e no que eu puder te ajudar, vamos ajudar, tá bom? Outra coisa também que eu coloquei aqui é qual a importância de nós dominarmos essa ferramenta, né? O Word. Dominar o Microsoft Word é fundamental para diversas áreas, seja para qualquer profissional e de diferentes setores, né? Seja para estudante ou para qualquer outra pessoa que necessite trabalhar com documentos digitais.
O Word, ele oferece ferramentas completas, né? E permite criarmos, editar, formatar textos de forma eficiente e de forma profissional também. Porque quando alguém pega um texto que ele foi bem redigido, que ele foi bem digitado, que ele foi bem formatado, que ele traz consigo uma formatação aprazível de se ver, de fácil compreensão, que traz ali uma tabela que foi bem estruturada, com informações precisas. Então, esse documento ele vai ser lido e interpretado com muito mais facilidade. E o profissional e a pessoa e o estudante que redigiu aquele documento vai ser tido realmente como uma pessoa zelosa, que teve o cuidado de fazer como se pede, né? A gente vê aí a questão até de trabalhos escolares, né? Que pede que o trabalho seja feito dentro da norma da ABNT, que pede a quantidade de linhas, de espaçamento, de palavras dentro da página. Então, quando eu sei me valer dessas ferramentas, o meu trabalho, o meu documento, ele vai ficar muito mais bem feito, muito mais elaborado. E é isso que eu espero de você, que você pratica com o documento. Eu vou deixar também uma atividade para você que você vai poder estar colocando em prática o que nós colocamos na teoria aqui para você, tá bom? Vamos aí no seu módulo, na página 93, vem falando sobre o contato inicial com a Microsoft Word, né? Vem falando sobre a interface do programa. Como eu já expliquei para vocês na parte de cima, nós vamos ter ali o menu de tarefas, né? Nós vamos ter a barra de tarefas. No meio, a página que nós temos ali no meio é a nossa área de trabalho, tá bom? Através do Word, né? Nós temos ali a barra de título, nós temos o menu de comando, nós temos a faixa de opções, nós temos a opção de compartilhar o documento, nós temos a janela editar, né? Que vai mostrar o conteúdo do documento que eu estou editando ali. Vai ter o controle do zoom, onde eu vou poder talvez ver o documento maior ou diminuir o tamanho do documento. Então, desde a versão do Word, né, em 2007, nós temos aí várias alterações, várias mudanças dentro do Word, que vem facilitando o nosso dia a dia aí, tá bom? A configuração da página de Word, né, nós podemos configurar na impressão lá, nós vimos, podemos configurar com um retrato, né, que vai estar na vertical, podemos configurar como paisagem, que vai estar ali na horizontal. Então, essa questão da formatação da página também é muito importante, porque quando você vai imprimir um documento, se você não formatar ele direito, pode acabar cortando essas informações, tá bom? Vem falando também um pouquinho sobre a questão da mudança ali no texto, né? Da mudança do tamanho da fonte, da mudança do tipo da fonte, do tipo da letra. Então, ali a gente pode mudar a fonte, mudar tamanho, pode colocar em negrito, pode colocar itálico, pode colocar em sublinhado, podemos realçar alguma palavra, podemos mudar a cor da nossa fonte, podemos usar os marcadores quando formos exemplificar algo ou enumerar algo. Podemos fazer a própria numeração quando eu quiser fazer uma lista. Podemos fazer um recuo de alguma palavra. Podemos alinhar o nosso texto. Podemos também usar o sombreamento. Podemos usar as bordas. Tudo isso são coisas que nós podemos usar no Word, certo? Vai estar logo após esse vídeo a atividade. Então, eu peço que você faça a atividade e que você me dê um feedback da mesma, tá bom? Para que a sua aula possa constar lá como válida. Então, eu agradeço a sua companhia até aqui e quero frisar que a sua presença na próxima aula é muito importante. Não falte, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até lá!